Salve, salve pessoal! Eu sou Eduardo Osório e esse é o segundo vídeo aqui do Música Tessem. No vídeo de hoje a gente vai continuar o passeio por 1968, mas vamos fazer essa viagem aqui, ó. Saímos de Folsom, na Califórnia, Estados Unidos, e viemos para São Paulo, capital, aqui no Brasil, para falar do segundo disco de uma artista esquecida da nossa música. Eu tô falando da Tuca. Covarde sei que me podem chamar, porque não guardo no peito essa dor. Atire a primeira pedra, ai, 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 aquele que não sofreu. Bom, antes de falar no disco dela, eu preciso contar pra vocês como que eu conheci a Tuca. Foi através de um amigo meu, Bruno Matos. Ele é tradutor, jornalista e também coleciona LPs de música brasileira. E ele me apresentou a Tuca um tempo atrás e eu resolvi então fazer esse vídeo para falar sobre esse segundo disco dela, de 1968, e que completa 50 anos, portanto, de lançamento, agora no ano de 2018. Eu conversei com o Bruno sobre a Tuca, porque ele conhece bastante o trabalho dela, mas como ele mora em Foz do Iguaçu, eu não consegui gravar com ele. Mas a conversa que eu tive com ele serviu de base também para as informações que eu trago aqui para vocês no vídeo de hoje. E pode ser que no futuro eu venha a gravar com ele para falar sobre algum outro disco, algum outro artista aqui no Música Tessem. Não fale alto, fale baixo, você vai acordar menina. Não fale alto, fale baixo, você vai acordar menina. Você chega a esta hora e pensa que eu sou o quê? Apesar de te amar tanto, qualquer dia você vai ver. Vou pegar minha trouxa. Bom, deixa eu fazer um resumo aqui da trajetória da Tuca para a gente conhecer um pouco sobre ela. Ela nasceu em São Paulo, capital, se formou em 1957 em música erudita pelo Conservatório Paulista, depois entrou na Faculdade de Arquitetura, onde participou do grupo de música popular e seguiu carreira pela música popular. Ela lançou 3 discos ao longo da carreira, também alguns compactos. A Tuca também teve um momento em que ela foi para a França, foi em 1969, pós AI-5, naquele contexto de ditadura militar aqui no Brasil. Lá ela fez parcerias, por exemplo, com a Françoise Hardy, de quem ela produziu um disco, inclusive toca violão e compôs praticamente todas as músicas deste álbum. Por lá ela também gravou seu terceiro álbum e ela voltou para o Brasil em 75. E aí a Tuca acabou morrendo precocemente aos 33 anos de idade, vítima de uma parada cardíaca por conta do uso de remédios para emagrecimento. Acabou começando a fazer dietas muito rigorosas e acabou utilizando pílulas de emagrecimento que resultaram na debilitação da saúde dela e a consequente morte precoce aos 33 anos de idade. Você tem boniteza e a natureza foi quem agiu. Com esse zóio de Índia, curare no corpo. Esse disco de 1968 dá para ser considerado um disco de transição na carreira dela. Ela havia lançado em 66 o primeiro álbum, Meu Eu, e aí ela lança em 68 esse disco, lançado pela Philips, que já dava alguma amostra do que viria a ser o disco Drácula I Love You, que é o último disco dela já nos anos 70. Ao todo são 12 faixas que totalizam 29 minutos, então um disco curto, 6 músicas de cada lado. Como muitos discos daquela época, há uma variedade de gêneros. Tem samba, tem choro, tem bossa nova, tem marchinha de carnaval e tem até um frevo auto-intitulado. Vamos logo na rua pra ver este frevo esquentar, pra valer tanta gente dançando sem ter um amor pra esperar, pode crer. Se você não for lá para ver, não pode mais cantar. Bem, quando eu ouvi pela primeira vez o disco, algo que me chamou bastante a atenção foi a voz da Tuca. Mas aí depois que eu ouvi mais disco, terminei de ouvi-lo e reouvi-lo, e aí eu percebi que o que eu realmente gostei, o que me chamou a atenção, foi a interpretação, a forma como ela interpreta essas canções. E aí é uma forma de interpretar também bastante despretensiosa. Ela parece simplesmente estar se divertindo cantando. Essa é também a impressão que o Bruno tem quando ela, por exemplo, numa faixa, ela solta um riso ou ela improvisa um assovio, ou então quando ela encerra a última música do disco, que é Abstrato número 1, que ela descreve um quadro da Bienal, que é uma música bem interessante. Tem a metade dela é basicamente instrumental, a parte cantada é a descrição de um quadro e ela termina a música de uma forma bem reverente, bem interessante também.
até o ponto onde se espalha uma rodinha antipática. Não gostei do quadro. Outro ponto que a gente precisa falar é dos arranjos dessas músicas. Os arranjos são muito legais, muito interessantes, tem bastante experimentalismo nesse disco, já apontando, como eu falei, para o que viria a ser o último disco dela, esse sim bem experimental. E quem faz os arranjos dessas 12 faixas são músicos como Guerra Peixe, Oscar Castro Neves e Mário de Castro. Mário de Castro, inclusive, é o responsável pelo arranjo da faixa Verde. Essa faixa é a preferida do Bruno no disco. Por sobre o verde de manhã o teu corpo ficou. Bem, a direção artística do disco é do João Melo. A coordenação é do Antônio Carlos Duncan e completando aí a ficha técnica, a capa, a arte da capa, o nome do disco estilizado é do ilustrador italiano Giancarlo. Passarinho da lagoa, se tu queres a voar, a voa, voa, voa já. Com biquinho pelo chão e as asinhas pelo ar, a voa, voa, voa já. Passarinho da lagoa, se tu queres a voar, a voa, voa. Dessas 12 faixas, 5 são de autoria ou coautoria, pelo menos, da Tuca. E as outras são interpretações de músicas bastante interpretadas na época. Dentre as músicas da Tuca, tem uma bem interessante que é o Cavaleiro das Mãos Frias, que tem participação do Alan Viana nos vocais. Ele canta de uma forma bem interessante porque a música faz uma menção ao tema medieval e à música medieval, e aí ele aparece cantando de uma forma bem postada, que é bem estranha inclusive aos nossos ouvidos, parece que ele está tirando onda cantando, e aí a parte que acontece a transição do vocal dele para quando entra o vocal da Tuca, tem um contraste bem forte entre as vozes dos dois, que no final vão cantar juntos. Sou peregrina da poesia, triste donzela da flor na mão. A Tuca canta em todas as faixas. Como eu falei, nessa música, O Cavaleiro das Mãos Tão Frias, ela tem a companhia do Alan Viana nos vocais. E tem outra música que também tem a participação de outro músico convidado, que é o Velha da Portela, que é um dos autores da faixa 2, que ele canta Cuidado Malandro. Quando beija, o deixa todo arrepiado e faz pulsar mais forte o seu coração. Cuidado, malandro. Viram você numa conversa animada na entrada da favela com a Terezinha, filha da Maristela. Bem, como eu falei, o disco foi lançado pela Philips aqui no Brasil, em LP, no ano de 1968. Não temos relançamento, nem mesmo em CD. Aliás, tem um relançamento em CD, só que foi feito no Japão em 2015 e não aqui no Brasil. Hoje o disco é uma raridade e se transformou em item de colecionador. Pela internet a gente pode ter uma noção em sites que apresentam a faixa de preço desse LP, que chega a custar R$800. De qualquer forma, para quem quiser ouvir o disco, ele está disponível no Spotify. A única faixa que por algum motivo, que eu não sei qual é, não está disponível lá é a faixa 5, que se chama Seresta. Mas aí ela está aqui no YouTube num vídeo avulso. E aí tanto o link direto para o disco no Spotify, quanto o link para essa música avulsa, os dois estão na descrição aqui do vídeo, vocês podem clicar para ouvir. Traz nos olhos o perdão, faz das mãos um só carinho. Bom, como sempre, aqui no Música Testing vai ter uma música que eu destaco do disco e faço um vídeo legendado à parte. Dessa vez eu escolhi trazer uma composição da própria Tuca, e aí eu trouxe O Cavaleiro e a Virgem, que é a música de número 3, e o link direto para a música legendada vai aparecer no final desse vídeo. O arranjo dessa música é do Oscar Castro Neves e ela conta a história de um cavaleiro que é morto pelo pai de uma donzela, com uma conclusão da cantora que é bem questionadora.
Bom pessoal, esse foi o segundo vídeo aqui do Música Tessem. Eu falei sobre esse trabalho da Tuca de 1968, um disco esquecido de uma artista esquecida, que eu busco de alguma forma também aqui resgatar o trabalho para quem não conhece, possa conhecer e possa replicar para quem gosta de música, especialmente de música brasileira. Ele foi lançado há 50 anos e também é uma forma de homenagear a Tuca, porque o falecimento dela aconteceu há 40 anos. Este ano não vai ser igual àquele que passou. Eu não brinquei, você também não brincou. Aquela fantasia que eu... Se tu gostou do vídeo, dá o teu like, te inscreve no canal e também compartilha o vídeo com os teus amigos para que eles possam conhecer o trabalho da Tuca. Também faz o teu comentário, dá a tua sugestão, faz a tua crítica sobre o vídeo. Aproveita e vai lá na página do Face, Música Tessem, e também curte a nossa página. E não esquece de dar uma conferida no vídeo legendado da música O Cavaleiro e a Virgem, que já está disponível aqui para conferir a letra também, acompanhar a música com a letra. E se tu ainda não viu, assiste ao primeiro vídeo aqui do canal, em que eu falei sobre os 50 anos de lançamento do primeiro disco ao vivo do Johnny Cash, gravado na prisão de Folsom. Até mais!